Vídeo nosso chamado A Rebordosa dos Espíritos ou o Contra-Ataque dos Espíritos, Joilson de Assis. O Contra-Ataque dos Espíritos, Joilson de Assis, ou Rebordosa. Rebordosa é uma gíria que é o que vem depois, um tipo de um contra-ataque, né? Então, existe verdadeiramente um contra-ataque. Toda pessoa que quer se livrar de uma maldição ou de um espírito que persegue, no caso a Lamia, que é a própria Lilith, que é um espírito maldito, a primeira mulher de Adão, né? Então, assim, há uma rebordosa, né? Uma rebordosa, um contra-ataque, mas continue firme. Se o inimigo atacar, é porque ele sentiu a paulada. É como um lutador de boxe. Você bateu, o cara sentiu, respondeu, aí pronto, você tem que bater naquele mesmo lugar. Então, existe a rebordosa dos espíritos. Quando você ataca os espíritos lhe atacam e você ataca mais ainda. A Bíblia não fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu fiz esse vídeo há uns 3 anos atrás, ou foi 4. O nome é o Contra-Ataque dos Espíritos. Porque às vezes a gente conversando sobre pacto, que o pacto quebra, alianças, votos, né? Nem todas as vezes que a gente fala sobre pactos e aliança, a gente fala sobre a rebordosa. Aí às vezes a pessoa pensa que não tem rebordosa, mas tem. É como se fosse um efeito colateral, não do pacto, mas do espírito. O espírito reage. Mas aí ele perde. Quando ele reage, ele perde. Se ele reagiu, é porque está dando certo. Então vamos dizer, a pessoa faz um pacto para casar ou qualquer outra coisa. Aí os espíritos que estão segurando o casamento, eles usam até o talo, a força deles. O nome é Contra-Ataque dos Espíritos, Joilson de Assis. Deixa eu ver aqui, tá? Contra-Ataque dos Espíritos, Joilson de Assis, deixa eu ver aqui, tá? Espírito, Joilson de Assis, deixa eu ver aqui, tá? O som tá bom, não tá? O som tá bom aí? Aí vamos falar sobre sonhos, mas deixa eu ver aqui. Contra-ataque dos espíritos é contra-ataque dos espíritos. Joilson de Assis. Tudo que você quiser saber, temos mais de 20 mil vídeos, quase 30. Aí você coloca, quero saber isso, Joilson de Assis, coloca no busca. E aí o busca lança, ó, puxei aqui, ó. Tem aqui, ataque os demônios que atacam você. Não é esse. Aí, os espíritos contra-atacam. Se acorda, contra-ataque dos espíritos. Há 3 anos atrás, ó, que eu vou mostrar para você. Ó. Aí, toda pessoa que ligar, eu vou explicar. Aí, eu fiz esse vídeo explicando. Aqui, ó. Aqui, ele aqui, tá vendo? Contra-ataque dos espíritos. O nome é Os Espíritos Contra-Atacam. Aí tem também rebordosa dos espíritos. Aí aqui, deixa eu ver mais. Os demônios contra-atacam. 5 anos atrás, olha aqui, ó, 5 anos atrás, eu avisando as pessoas, ó, quando você quiser se libertar de qualquer espírito, de qualquer entidade, ela contra-ataca. Aqui, ó, 5 anos atrás, ó, os demônios contra-atacam. Aqui é outro vídeo. Ó, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Há muitos anos trabalhamos quebrando e fazendo pacto, né? Falamos aqui há 8 anos atrás, a gente fala sobre, foi na rádio, né? Aqui na rádio, a rádio está online, está transmitindo online, www.paziluzradio.com. Pode olhar aí que está no ar. Aí eu falo sobre batalhas espirituais há 8 anos e nessa batalha espiritual eu falo que qualquer pessoa que queira sair do lugar, o demônio ataca, né? Aí tem o mais novo, né, de 52 minutos, ó. Cuidado com o contra-ataque dos espíritos. Pronto, esse aqui é o mais novo, ó, 1 ano atrás, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Esse é de 58 minutos. O da rádio é de 1 hora. Aí contra-ataque dos espíritos, há 5 anos atrás, novamente. Aqui, cuidado, o contra-ataque dos espíritos existe. Então, assim, complô espiritual há 11 anos atrás, foi feito no monte, ó. Achei, cadê? Saiu. Então, ó,
Ou quando, vamos dizer, qualquer pessoa que quer sair do lugar e tem um espírito perseguindo, como Beelzebu, que é o demônio touro, Asmodeu, que é o demônio bode, o bode preto, a cabra preta é o Asmodeu, ou aquele São Cipriano tem acordo com ele, né? A Lilith, que é a mulher branca do cabelo preto, né? Bonita, linda, mas sempre tem um negócio tapuru, alguma coisa que sai, ela como um passarinho, essas coisas. E Lamia é a mesma coisa, né? Eu sou membro da igreja online há 8 anos, meu sacerdote. Louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, tá? Eu te abençoo e abençoo sua filha em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo todos os membros dessa igreja online, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, temos que lutar para nos libertar. Mas quando a gente luta para nos libertar, o inimigo contra-ataca. Mas a Bíblia é bem clara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É melhor lutar do que morrer na inércia, na paralisia. Entendeu? Então, veja esses vídeos aí que falam sobre o contra-ataque do demônio, rebordosa do demônio, Joiu de Assis. Aí eu vou falar como é que eles contra-atacam. Isso aconteceu, eles têm uns direitos também. Isso aconteceu com Adão, né? Eu contei aqui com o Adão foi atacado por Lúcifer e todas as suas hostes. Quem livrou Adão, segundo o livro de Melquisedeque, foi o Cordeiro, né? Lúcifer tinha direito de exterminar Adão na primeira noite do primeiro sábado, depois do pecado. Então ele chamou todas as hostes malignas para destruir Adão, matar fisicamente Adão e Eva, né? É um contra-ataque. E aí Deus mostrou o cordeiro e mandou ele matar o cordeiro. Ele não quis matar o cordeiro era animal de estimação de Adão, segundo o livro de Melquisedeque. O cordeiro se entregou nos braços de Adão e Eva não queria que matasse o cordeiro, que era como se fosse um gato, era como se fosse um mascote. E aí Adão mata, o sangue espirra em Adão, e ele toca fogo no cordeiro. E foi quando o inimigo ataca, aquela luz do cordeiro, alimentado pela carne e a gordura do cordeiro, não deixaram os demônios mais terríveis de Lúcifer destruir fisicamente Adão. Foi um contra-ataque, né? Aí existe contra-ataque em sonhos. Quando você está numa guerra, né, entendeu? Você dá um tiro, o inimigo responde, mas você continua, pá, 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 pá. Se o cara der um tiro, o inimigo respondeu, o cara que sair correndo, lascou, entendeu? Então, existe isso sim, seja pobreza, seja emocional, qualquer espírito que a pessoa queira se libertar, ele contra-ataca. Ele está mamando, está pegando leitinho ali, aí vem, você de repente diz, não vou dar mais leite para esse demônio não, que o leite que a pessoa dá para o demônio é um sofrimento. Aí ele diz, ei, peraí, uma hora, vá para o inferno, Satanás. E aí a briga é grande, mas temos que lutar, porque o demônio ele quer causar a morte na pessoa, morte física, morte emocional. Então, todas as pessoas que quiserem se libertar, se acordem, porque existe contra-ataque, existem manobras, entendeu? Depende do espírito que segue a pessoa. Por exemplo, tem espírito que não gosta de ver o homem dormindo com a mulher. Então, quando o homem se casa, é uma briga danada para se casar. Mas depois que ele se casa, só arruma emprego de noite. Por quê? Porque o demônio quer ele longe da mulher. Você está me entendendo? Isso aí é um contra-ataque dos espíritos. Ou, por exemplo, a pessoa casa, venceu o demônio que queria evitar dela casar, ou dele. Aí, de repente, o demônio arruma um emprego lá no Rio Grande do Sul para um e lá no Ceará para outro. Ele manobra. Isso é um contra-ataque. Não, eu quero engravidar. Onde é que está teu marido? Está na Baixa da Égua. E tu? Está na casa da Dinoca. Contra-ataque. Então, pessoas falsas se levantam. E às vezes é o seguinte, às vezes quando a gente pede ajuda a Jesus Cristo, ele limpa a casa. E eu duvido, Dodô,
eu duvido qualquer pessoa limpar a casa sem desarrumar. Quem limpar a casa, vigi, é a autoridade, né? Quem limpar a casa sem desarrumar a casa, limpa mal. Não limpa bem, não. Para você limpar uma casa de verdade, tem que desarrumar a casa para arrumar depois. Então, às vezes, nós pedimos algo a Deus, e às vezes há uma desarrumação, e o cara diz, eita lasqueira, eu pensei, eita pílula. O maior exemplo foi de uma irmã, não sei se ela está me assistindo agora. O marido dela tinha um amante, e ela queria ter filho, e o marido não queria. Olha, bonitona ela, parece uma alemã. E eu orando, e ela orando, pastor, eu digo, vamos para os pactos, vamos para as orações, vamos falar para o territorial, vamos fazer o que for necessário. E ela orando, e o cara com a quenga, e ela orando, e ele orando. Quando ela fez o acordo com Deus, e aí, quando ela fez o acordo com Deus, o marido deixou ela e foi direto para a amante. Aparentemente, nós foi derrotado, né? Mas ela era muito forte. Quando a pessoa é forte é outra coisa. Ela era muito forte, ela chorou, ela gemeu, porque ela amava muito ele. Ela queria uma filhinha, um filhinho dele, mas ele só queria rapariga. Tudo bem, não era raparigueiro não, era só amante mesmo, né? E aí, raparigueiro quando o cara tem assim 3, 4, né? Mas aí ela disse, e agora, pastor? Eu digo, vamos continuar. Eu fiquei até pensando, eita, será que ela vai abandonar o pacto? Mas ela não abandonou, não. Ou mulher forte. Por isso que a Bíblia diz, vai, a tua fé te salvou. Quem salva não é pastor, quem salva é Jesus Cristo e a sua fé. Pensa numa mulher de fé. E aí ela chorou, enxugou as lágrimas, rapaz. E Deus mandou um homem para ela, até filho de um pastor. Um cara lindo, maravilhoso, doutor, né? E o cara já chegou chegando. Já chegou fazendo filho. Aí fez uma filha linda nela. Olha, que coisa. E ela realizou o sonho dela. E o cara vive para ela, tá? Sim. Tá, ok. Ok. Eu deixo, eu permito. Eita. Eu estou mandando em você, tá? Sim, senhora. Eu dou toda a minha permissão. Pode se retirar da minha presença. Vigi. Tia, meu amor. Então, a questão eu fiquei preocupado, porque ela estava lutando por ele, né? E, de repente, ele decide ficar com a amante. Desarrumou, foi tudo, não foi? Meu pai. Mas não era isso, sabe o que era? Não era nem um diabo atacando. Era Jesus arrumando a casa. Mas arrumar como? O cara foi embora com a amante. Aí Deus mandou um homem maravilhoso, lindo, trabalhador, vive para ela. É um homem que é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, aparentemente muito bonito, doutor, e já chegou fazendo um filho nela. E aí tudo que ela queria, casa, o filho, aí veio uma menina linda, a coisa mais gostosinha do mundo, a coisa mais gostosa. Aí ela viveu tudo aquilo que ela queria viver. Ela queria viver a barriga crescendo. Ela amamentou com os peitos. Teve um parto um pouco difícil, mas teve. E foi tudo certo, graças a Deus. Aí teve aquelas experiências. Primeiro dia de escola da menina. Primeiro dia de amamentação. Tudo que ela queria, gente. Então, quando a gente faz uma coisa, acontece às vezes a rebordosa do inimigo. Né? Quando o inimigo pensa que venceu, ele perdeu. Na vida dessa mulher, que ela deve estar me escutando, ela mora em Goiás, o inimigo perdeu. Quando o inimigo pensou que ganhou, e eu fiquei preocupado. Eu fiquei, mas rapaz, tenha misericórdia, porque o pastor é como um pai, ele quer o bem dos seus filhos, né? Mas Deus deu a sorte a ela. Deus deu a sorte e eu tive na casa dela, eu acompanhei tudo.
Acompanhei a barriga crescendo, acompanhei o parto, acompanhei a criança dizendo as primeiras palavras. A criança dela me ama, me ama mesmo. E aí foi uma maravilha. E quando eu olho para ela, eu digo, mas rapaz, o inimigo pensou que venceu, né? Pensou que venceu, vou tirar de vez o marido dela. Deus mandou outro e mandou já resolvendo a questão. Bora. Tome um filho que é buchudo, tome. Olha. Então, às vezes, a gente diz, meu Deus, eu estou lutando para eu ser uma empresária e agora estou devendo, contando as moedinhas. Às vezes é Deus, né, desarrumando a casa para arrumar, e às vezes é o inimigo que pensou que ganhou. Eita, lasquei. Mas, de repente, é a reviravolta. A reviravolta, né? Eu me lembro também de um empresário que eu gostava muito dele, ele foi meu primeiro patrão. E o inimigo pensou que venceu a vida dele, que ele era católico, muito católico, ele é católico, né? Eu gostava muito dele, a gente falava muito de Deus junto, né? Olha, foi ele que me apresentou a Septuaginta, olha. Aí na empresa o inimigo levantou os parentes, e aí os parentes começaram a botar ele no pau. Tome pau. Aqui no Brasil é assim. Quando um sindicato ou um grupo de funcionário quer lascar o patrão, aí tome pau. É 200 para um, 300 para outro, 400 para outro. Eita lasqueira. Ó. Pá! Faliu a firma do cara, ó. E era parentes, primo. Olha, parente, primo, meu pai. Ele foi meu melhor patrão. Foi porque ele morreu já, né? Chegou o tempo dele ir embora. E aí, pronto. Aí os funcionários acharam que foi bom. Eita, lascamos fulano. E tome pau, e tome de tipa, tome pau, tome de tipa, tome pau, e tome de tipa. Mas os caras que meteram ele no pau, tudinho se ferrou. Então não vale a pena não, sabe? Vale não. Cara de ferrei fulano, arrastei cicrano. Deus é justo, né? Se a pessoa está certa, então Deus vai abençoar. Mas se estiver errado, aí pronto, ele ficou com a mão na frente e outra atrás. Ele tinha um sítio num lugar chamado Lagoa Seca. Só que nesse lugar chamado Lagoa Seca é cheio de água mineral. E aí ele resolveu cavar um poço artesiano e deu água mineral, velho. Uma das águas melhores da região nesse lugar. Você pode botar o copo assim, beber, pode fazer exame. É a melhor, sem nenhuma química, sem nenhum metal pesado, leve, doce e gostosa. E aí, inclusive na prefeitura dessa região, tem um poço. E a prefeitura dá para todo mundo, mas já veio empresas de água querendo comprar, e a prefeitura disse não. E aí, quando ele furou, deu água mineral. O cara que furou disse, rapaz, eu tenho um cara que compra água. Aí deu uma seca muito grande aqui no Nordeste. E aí ele começou a vender água. Com isso ele se levantou de novo, graças a Deus. Tinha dia que ele vendia 10, 20 caminhão de água. Olha, água mineral. Os caras, não, eu quero essa água, não precisa coar, não precisa nada, é só botar no vidro. É melhor do que essa água mineral que você compra na garrafa. Por quê? Porque essa água mineral que você compra na garrafa, ela é decantada, ela tem flúor, ela tem a baixa da égua, que é a lei, a leba que exige. Mas essa água que sai do chão de lá, você podia beber, não tinha o pH perfeito, velho. E aí, graças a Deus, Deus levantou ele de novo. O demônio pensou que tinha vencido ele. Nós lascou fulano. Mas o demônio quando... Mesma coisa aconteceu com Jesus. Matamos Jesus. Lascamos Jesus. Jesus ressuscita. Olha, quando o demônio... que é isso? Autoridade. Quando o demônio pensa que já venceu, ele perde. Agora o fato é, vá para cima. Vá para cima e continue. Faça que nem aquele pastor que foi para cima de Holyfield. Tome. Porque aquele cara ali, ele não sabia atacar voltando, não. Ele só sabia atacar indo. O murro daquele cara ali era 180 quilos. Você aguentava um murro num cara desse? 180 quilos, velho.
Oh, se um saco de cimento tem 50 quilos, um murro daquele cara com 180 quilos, aquilo é uma bomba, é uma explosão, né? Mas aí o outro lutador, que era pastor, ele percebeu, ele ficou olhando as lutas do cara e percebeu que o cara nunca atacava de costa, ele só atacava indo, ele não atacava vindo. Então, como era o nome do outro pastor, que é o lutador, é Holyfield contra Mike Tyson, né? É Holyfield, né? Contra Mike Tyson, né? Foi a luta do século, porque aquele cara ali com 180 quilos de punho, aquilo arranca a cabeça de um cara, velho, com uma porrada. O pastor também era lutador, né? O pastorzão lá era lutador. Aí começou a luta, ele definia a luta em 30 segundos. O Holyfield, Mike Tyson, né? Definia a luta em 30 segundos. Ele ia pra cima do cara e dum, bum, 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 bum. Oxe, ia os dedos pra um lado, o nariz pro outro. E aí, quando o pastorzão lá olhou, disse: quando ele vier eu vou. Aí quando ele veio, a máquina de guerra veio e o cara foi. Rapaz, o chão tremeu, a terra tremeu, foi. Aí ele dava um e o cara dava outro, ele dava um e o cara dava outro, aí ele descontrolou, que ele costumava o cara ficar só se defendendo, não. E aí o cara foi, ele foi de ré, perdeu. No segundo round, perdeu. Aí ele ficou tão desesperado que arrancou a orelha do cara, né? Com a mordida, dando uma mordida. Arrancou a orelha do cara, arrancou na dentada. Ei, é briga de boxe, não é briga de dentada, não. E aí é o seguinte, o inimigo é do mesmo jeito. Não fique catucando o inimigo, vá pra cima. Só se defender não, você tem que atacar. Exato. Ele estava acostumado dele ir pra cima dos caras e os caras ficaram só se defendendo, um bichão daquele que parece um trator, velho. Né? Mas esse outro disse: não, vai, seja o que Deus quiser, quando ele vier eu vou. Vai, lá vem outro gigante, tome. Se eu tivesse lá, eu dava um murro nele. Tu dava, Chiquinho? Eu dava um murro, ele caía do outro lado. Chiquinho do céu, aquele cara parece uma parede, pro cara derrubar um cara daquele só com uma marreta. Mas o outro pastor também era grande, né? Olha. Então, existe o contra-ataque dos espíritos. Quando a pessoa quer fazer qualquer coisa, gente, parece humilhação. Parece humilhação. Todos abandonam a pessoa. Então, que o Espírito Santo de Deus, você não se assuste, não. Essa mulher, ela chorou. Ela esperneou porque ela amava muito o cara, mas ela disse: eu tenho que sobreviver, tem que ter um filho. Aí Deus deu aí, ó. A coisa mais linda do mundo, o apartamento que ela mora. No apartamento que ela mora, dá para você ver a cidade toda, dá para ver o campo. É uma coisa de maravilha, de Jesus. Fica até com muita gente com inveja, né? Mas o apartamento, coisa chique, bonita, Deus arrumou tudo. A filha nasceu a coisa mais linda do mundo, parece Marilyn Monroe, né? Inteligente, bonita, toda estilosa. E aí ela realizou o sonho dela. É isso que Jesus Cristo quer que você realize. É o sonho. Mas quando você diz eu vou, o demônio diz não vai. Pois sai do meio, não, Satanás. Se você não sair, eu passo por cima, em nome de Jesus. Mas aí, meu amigo, a gente geme e chora. Geme e chora. Quando você quer fazer qualquer coisa. Por isso que a Bíblia fala, o adversário, o opositor. O opositor é o cão dos infernos. Quando a pessoa pensa em fazer qualquer coisa, o cão se mete. Principalmente quando você quer derrotar ele. Ele tem esse direito de contra-atacar, mas você sozinha não tem força não, tá? Mas com Jesus, você é a pessoa mais forte do mundo. O demônio não pode com você. Agora, não volta atrás, não volta. Por favor, não volta. Né? E principalmente se já tiver alguma vitória, porque às vezes a pessoa ataca, aí tem uma vitória, ataca, tem outra vitória, ataca, tem outra vitória, aí ataca, aí o bicho contra-ataca, aí o cara vai desistindo. Mas a Bíblia mesmo diz que aquele que começou a boa obra há de terminar.
Se Cristo comigo vai, eu irei e não falharei. Se, olha, me arrepiei todinho. Se Cristo comigo vai. Tinha uma irmã que ela tinha um problema. Quando uma pessoa se interessava por ela, todos os ex apareciam na casa dela, todos. Parece piada esse negócio espiritual, né? Aí, e adivinha quem se interessou por ela? Eu me interessei por ela. Olha, foi. Aí, quando eu me interessei por ela, aí ela ficou assim, daqui a 2 semanas a gente conversa, daqui a 3, um negócio aí. Não me interessei, eu digo, gostei de você, tá? Ela tinha apartamento, eu tinha casa. Eu digo, opa, né? Mas toda vez que um homem aproximava dela, todos os ex apareciam. Aí eu me lembro que eu fui uma vez na casa dela, estava um ex de moto. Aí eu já fiquei cismado, homem é cismado, né? Aí ela confessou. Ela disse, quando aparece alguém que está interessado em mim, os ex aparecem tudinho. Um bando de filho de rapariga. Epa! Porque não casou, fica, nem sai de cima, nem faz nada. Aí eu chegava de viagem, aí eu ligava, alô? Aí ela, quem é? Eu digo, moreno alto, sou eu, Joilson Gostosão. Vamos comer pita? Ela, é porque eu tô cansada, tá bom, tá certo. A gente se vê na igreja, oi, pai do Senhor, tal. Vamos comer pita? Depois. Ave Maria! E os ex em cima. Eu tava com ela, o telefone. Era o ex da Baixa da Égua, o ex de 10 anos atrás. E eu já fiquei cismado. Fiquei. Vamos segunda-feira no cinema? No escurinho do cinema, chupando um dopes Danil. Eu ia atacar ela no cinema. Aí, claro que eu não ia atacar bem atacado, porque eu sou. Tá entendendo? Aí é o seguinte, assim, mas era um início, né? Aí toda vez, rapaz, quando eu tava lá, os ex tudinho aparecia de avião, de helicóptero. Aí ela disse, eu tenho um problema, quando eu arrumo um namorado, eu digo, bem, mas vamos sair? Ela, amanhã de manhã, vou pedir um café pra nós dois. Epa! Que lasqueira, velho, eu ia viajar. Eu vou viajar, vamos sair pra comer pita, eu doido pra comer pita. Olha, e era eu que pagava, tá? Que eu gosto de pagar as coisas. É claro que ela ia pagar também. Ia pagar com beijo. Mas aí a frescura começou, velho. Aí chegou a Alcione, a Madame Alcione, né? E a Madame Alcione, vamos almoçar, bora, vamos jantar, vamos tomar café. Olha. Aí eu disse, bem, eu não tô namorando com a outra, mas eu vou avisar ela pra depois ela não pensar que eu tô botando um chifre nela. Tá? Que eu sou direito, tá? E aí eu liguei. Ela, alô? Eu digo, tô te avisando que chegou uma baixinha branquela velha, e essa baixinha chegou com tudo. E eu tô desistindo do possível relacionamento que a gente poderia ter. Ela, e nós? Eu digo, e nós? Oxi, só me deu 2 beijos e faz 3 meses que tu não saiu comigo. E nós? Eu digo, e nós já era. Tchau pra galera. Tchau. Até la vista, baby. Tchau, até la vista, tá? Epa! Aí eu, Alcione, oi? Vamos comer pita? Bora. Vamos andar pra onde? Sem nexo. A gente pega um ônibus e sai andando. Bora. Vamos jantar? Bora. Vamos tomar café? Bora. Vamos beijar? Bora. Ave Maria! Essa alma quer reza. E eu quero rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tome reza pra cima. Então assim, aí ela disse, porque eu tenho esse problema, toda vez que surge um homem na minha vida, os ex atacam. Olha, eu digo, mas aí eu não tenho nada a ver com isso, essa é questão de libertação, né? Aí os ex sumiram. Sumiu. Olha. Aí quando ela fica só, os ex somem. Parece uma coisa do Satanás, não é não?
Bem, eu nem fiquei com raiva dela, nem com raiva de mim, quando no final nada de mal a ela, tá? Eu dei 2 beijos, ela gostou. E aí a outra eu dizia, a outra, a madama, eu dizia, me dá um beijo, Alcione. Aí a Alcione, dou não. Não, eu dou 10. Tome! Ai, gostei. Essa alma quer reza, eu gostei demais. Vamos comer pita? Bora! Vamos comer rabada? Bora! Vamos para Baixa da Égua? Bora! Tu não quer saber se é da Baixa da Égua de cima de baixo? A gente vai para de baixo, vai para de cima. É interessada, meu amigo. Então, assim, nós já era, foi. Eu disse, nós já era. Não existiu nós. Eu estou te avisando só para depois você me ver com ela, para depois você dizer, não, Joilson, tal. Não, eu estou te avisando porque a gente tentou começar alguma coisa, mas não começou nada. Você é muito ocupada. Tchau. Um cheiro e eu desejo a você que seja feliz. E desejo mesmo de coração, tá? E aí fomos embora, meu amigo, fazer minha vida. Mas eu fiquei, isso é questão de libertação. É questão de libertação. Então, quando você quer fazer alguma coisa na vida, quer se libertar, quer colocar uma granja, quer colocar um galinheiro, quer colocar uma peixaria, quer trabalhar, quer ser empresário, ou quer apenas arrumar um emprego, um amor, um filho, o Satanás dos infernos se levanta, por isso que a Bíblia fala, o adversário, o vosso inimigo, Satanás, tudo que você tenta fazer, ele se levanta. E a pessoa que tem problema com maldições hereditárias, pactos feitos no passado, aí que se levanta mesmo. Eu já vi gente trabalhar de graça. O cara disse, pastor, estou trabalhando de graça. Porque estava com depressão em casa e foi trabalhar de graça numa agência, negócio de turismo, porque falava inglês. De graça, irmão, isso de graça. Porque se eu pedir dinheiro, dá errado. Dá tudo errado. Então era uma maldição na vida. Então, existe o contra-ataque. Veja aí no nosso canal, tem um estudo completo, como vencer esse contra-ataque. Só tem um jeito de vencer, é ir e ir. É fazer que nem Marquitácio, vai na tora, seja o que Deus quiser. Ou o cara morre tentando, mas morrer parado é pior, então vai morrer tentando. Então se eu estou numa guerra e sei que vou morrer, eu levo uns 3 comigo. Por quê? Porque eu não sei que eu vou morrer, se ficar parado, morre. Não, se ficar o bicho ataca, se correr o bicho come, não, nem vai comer, nem vai, eu vou lascar esse bicho. Eu vou lascar em nome de Jesus. O Satanás, o derrotado não é você. A derrotada não é você. O derrotado é o demônio. O demônio que ele é derrotado. Convença que você é mais forte que o demônio. Você e Jesus. É uma mistura como areia e cimento. Aí você vira concreto. Agora não para não. Continua. E se você faz um voto, um pacto e tudo desarruma na sua vida, é porque Deus está arrumando a casa às vezes. Tem que arrumar para tirar esses cobras, essas capivaras que estão escondidas. Ataque os demônios. Se for feitiço, mande tudo de volta. Se for pacto feito no passado pelos pais, pelos avós, peça perdão aos antepassados, faça novo voto. E aí você vai vencer. Porque Deus é grande. Tá? Vai para cima, faz que nem Jacó. Jacob, em inglês, Jacob atacou o anjo. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Isso é uma dica, gente, para nós. A Bíblia não é cheia de dica? Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou: que queres que eu te faça? O anjo perguntou: que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: dá a tua bênção para depois subir. Dá a minha bênção para depois subir. Então Jacó segurou. E na hora que o anjo cortou a perna dele, Jacó podia dizer: até o anjo me lascou, eu vou desistir. Não, ele agarrou-se mais ainda. Isso é uma dica para você, príncipe, para você, princesa do Senhor. Não desiste. E, pastor, eu fiz um treco-treco e deu errado. É porque era para dar errado mesmo. Vamos embora. Entendeu?
Deus é maior. Maior do que Deus, ninguém. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me mandar, levando... eu não sei, só sei essa parte aqui. Se Cristo comigo vai... Agora. Eu irei e não temerei, com Cristo irei, se Ele comigo vai. Quero servir a Jesus. Cristo vai com você. Vai, tá? A tua fé te salva. A tua fé te salva. Aí, mas pastor, fez um voto, tudo se bagunçou. Não é bagunça, é arrumação, tá? Geralmente as mulheres fazem faxina na sexta-feira, né? Quando você chega em casa, tá as cadeiras em cima da mesa, tudo virado. Mas por que tá tudo virado? Porque está fazendo faxina. Então, continua firme. Continua firme. Agora preste atenção, porque tem a rebordosa do demônio, né? Quando eu vejo uma pessoa casar e um vai para um lado, outro vai para o outro, isso é o demônio. O demônio não queria que casasse, aí casou. Agora o demônio não quer que se junte, para não ter filho, para não ter nada. Isso é uma maquinagem do demônio. Aí a Bíblia fala, astutas ciladas do diabo. Veja que não é burras. Veja que não é burra. O cara fez um voto com Deus, né? E esse voto foi forte. Sim. Aí ele perdeu o trabalho. Foi. Aí aparentemente o cabadinho, rapaz, lascoba. Que é lascoba, lascou no original, tá? Que é lasquei em francês. Aí, e agora, velho? E aí que ele tinha uma carrocinha de cachorro-quente. Ele colocou a carrocinha de cachorro-quente. Na época eu comia cachorro-quente lá com ele. Ele tirava aí uns 3 ou 4 salários mínimos só de cachorro-quente. Ganhou muito dinheiro. Só perdeu porque inventou de ficar bonito. O irmão dele trabalhava na loja, era de gravata e paletó para ganhar um salário mínimo e meio. E ele com chinelo e bermuda ganhava 3, 4. É melhor estar de gravatinha, né? Com a coisa bonitinha. Aí foi uma decisão dele. Já o outro também, do mesmo jeito, e na minha cidade. Quando ele casou, fez aliança, perdeu o emprego. E aí ele colocou um cachorro. E esse cachorro que deu tudo para ele. Deu casa na praia. A casa da praia dele é tão grande que virou hotel. Olha. E eu fui muitas vezes lá. Deus abençoou esse cara tremendamente. Uma vez por ano, eu acho que ele dá uns 3 mil cachorro-quente. Ele libera geral. Cachorro-quente, é tudo, sanduíche, é tudo. Olha, Deus foi bom com ele, não foi? E está no poder até hoje, graças a Deus. Criou os filhos, as noras trabalham com ele. E o cachorro-quente é o melhor da cidade. Até os dias de hoje, foi o quê? Muitos anos, né? Eu acompanho ele desde o começo. Desde o começo. Quando o inimigo pensa que vence, você dá a rebordosa nele. Você não pode voltar. Eu fiz um voto, o inimigo fez uma careta, eu vou desistir. Não desiste não. E você vai aumentando a força. Na linguagem militar, porque eu já fui militar, existe o uso progressivo da força. A linguagem militar diz assim, você usa o uso progressivo da força. Você quer uma coisa, aí você pede por favor. Aí o por favor, aí você diz eu quero isto. Aí você vai aumentando o tom e vai usando o uso progressivo da força.
Aí o cara insiste, aí você já vai dando uns gritos nele. Bora, rapaz! Aí você vai aumentando a força. Vai aumentando a força, não vai de vez para arrombar, não. Porque talvez logo no começo ele desista, né? E aí isso também é usado na vida militar para distúrbio civil. O distúrbio civil não é para matar o povo que está fazendo protesto, né? Ele vai vai caminhando, a turba jogando pedra e tal, eles vão, tá entendendo? Aí se o cacete comer, comeu, né? Mas aí eles vão tentando afastar a turma, separar a turma, né? Vão no grito, aí para ver se não há o confronto, o cacete. Aí às vezes nem precisa, a turma um corre para um lado, outro corre para o outro. Aí o tenente vê que a coisa está pegando fogo, bomba lacrimogênio. Aí pá, bomba lacrimogênio. Os caras vai. A turma continua ainda, bate no escudo, vá, para fazer medo, né? Cunha, quando ele diz cunha, é para dividir a turma, porque se a turma dividir, fica fraco. Cunha! Aí o cara faz a cunha para dividir a turma. Continua, vá. E a turma lá jogando pedra e tal. Aí ele pega os líderes. Aí tem um soldado lá no meio, já fica olhando quem é os líderes, quem tá mandando. Aí eles correm lá para dentro da turma e traz o cara no cabelo. Aí se não der certo, meu amigo, cacete! Pá! Então assim, isso é um treinamento militar. Eu fiz muito isso, né? Então você vai usando o uso progressivo da força. Rapaz, é o seguinte, eu quero que você faça isso, por favor, tal. Você pode fazer isso, aí você vai aumentando, né? Com Satanás do mesmo jeito, você vai aumentando a oração, vai aumentando a vigilância, vai aumentando, ele vai perder. A Bíblia fala, ou a Bíblia é mentirosa, ou a gente não acredita na Bíblia. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai ter medo de você. Você já pensou o diabo ter medo de você? Então, ele está segurando a sua vida emocional, segurando a sua vida financeira, você tem que ir para cima, velho. Se não for, aí ele reage. Aí você vai saindo no grito, sai, Satanás, macumba, voto para quem fez feitiço, vai. Você tem que se salvar. Você está entendendo? Não seja educadinho com o demônio, não. Demônio, por favor, você pode sair da minha frente? Ele não sai. Eu vou pisar na cabeça da serpente bem devagarzinho, tá? Pei é uma merda. Sai do meio, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Sai. Vai queimar no sangue de Cristo, tem poder. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter homem, eu tenho o direito de ter mulher, eu tenho o direito de ter filho, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter um trabalho que me sustenta, eu tenho o direito de ter paz. Porque o que ele quer roubar é a tua paz. É uma guerra, né? Às vezes a gente tem que ser muito legalzinho com todo mundo, só se lasca. Se a gente for muito legalzinho assim, muito direitinho, muito tchu. Essa mulher foi fantástica. Ela não saiu perguntando a pastor nenhum, só a mim. E ela foi no giro da venta. Eu vou vencer, eu quero ter um homem, quero ter filho. Eu quero ter um homem, quero ter filho. Esse marido não quer ter nada, nem transar comigo, quer transar mais com a amante, se dane. E aí ela foi atrás dos objetivos dela. Se você não for atrás dos seus objetivos, ninguém vai. Toda vez, pastor, que abre a live, eu tenho uma mensagem que diz alguma coisa, é incrível. Maravilha, Ju, Deus te abençoe, tá? Obrigado pelos comentários. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Jesus venceu o mundo e o diabo. E Jesus está com você. Se apegue com Ele, você pode conseguir todas as coisas. Porque Deus é grande. Não é porque você é bom, lindinha e maravilhosinha. É porque Deus é bom. Ele é lindo e Ele é maravilhoso. Não é pela sua justiça, mas é pelo amor de Deus. Você vai vencer, tá?